Nesse vídeo, dando o pontapé inicial na segunda temporada do meu projeto de ler as peças da Agatha Christie, eu trago essa que é sem dúvida a peça mais famosa da autora e de quebra um conto que até hoje não foi publicado no Reino Unido: A Ratoeira e os Três Ratos Cegos. Três ratos cegos, três ratos cegos. Quem acompanha o Livros e E-Books já sabe que Agatha Christie é sempre presença garantida na minha lista de leituras. No ano passado, eu decidi ler as 4 peças teatrais desse livro aqui e as respectivas histórias que deram origem às peças. Algumas das peças eram originais, mas em muitas outras a Agatha utilizava uma trama já lançada em livro e fazia adaptação para os palcos. Só que ela achava um desrespeito com o público assistir a uma peça já sabendo o final. Então ela sempre fazia algumas alterações que, ao mesmo tempo que mantinham o enredo da história original, tinham um desfecho diferente. E eu acho isso genial nela, porque se já é difícil imaginar um final mirabolante para uma história, imagine fazer isso 2 vezes. Então essa é a razão pela qual eu faço a leitura das 2 versões, além, é claro, de assistir alguma adaptação quando possível. E agora, iniciando a leitura desse outro volume de peças, eu li A Ratoeira e o conto Os Três Ratos Cegos. Em 1947, a então rainha-mãe do Reino Unido, a avó da rainha Elizabeth, completou 80 anos e, em comemoração, a rádio BBC promoveu uma programação especial perguntando a ela o que gostaria de ouvir na rádio no dia do seu aniversário. E a rainha respondeu que adoraria ouvir uma história inédita da Agatha Christie, né, que era a sua escritora favorita. A BBC então pediu a Agatha que escrevesse algo para a ocasião e ela concordou em escrever uma peça de rádio com a renda destinada a uma instituição de assistência infantil. E assim nasceu Três Ratos Cegos, né, que foi transmitida no dia 30 de maio de 1947, mas infelizmente não existe nenhum registro ou gravação dessa primeira versão. No ano seguinte, a Agatha adaptou essa peça para um conto que seria publicado numa revista americana e que mais tarde, em 1950, apareceria na coletânea Três Ratos Cegos e Outras Histórias, que traz vários contos curtos, mas eu só li o primeiro, né, que dá título ao livro, que na realidade é uma novela, porque ele ocupa quase 1/3 do livro inteiro. E a ideia dessa história veio, como era habitual na Agatha, de um caso real acontecido em 1945, de 2 irmãos órfãos vítimas de maus tratos pela família adotiva, que causou a morte de um deles. Foi um caso que chocou o país e, inclusive, alguns anos depois, acabou resultando na alteração das leis de adoção. E nessa história, um jovem casal, a Molly e o Giles Ralston, herdam uma grande propriedade de uma tia e decidem abrir uma espécie de pousada, mesmo sem ter nenhuma experiência do tipo. E justamente quando chegam os primeiros hóspedes, eles ficam isolados por uma terrível tempestade de neve que impede a saída ou a chegada de alguém ao hotel. E além do casal e dos 3 hóspedes, chega também um outro viajante que ficou com o carro preso na nevasca e conseguiu chegar até lá procurando abrigo. E os hóspedes, né, são bem variados. O Christopher, que é um rapaz bastante hiperativo, meio neurótico, que se diz estudante de arquitetura e que parece estar fugindo de alguma coisa. É um major aposentado, do qual não se sabe absolutamente nada, e a senhora Boyle, que é uma mulher bastante desagradável e que reclama de tudo. E o senhor Paravicini, que é o estranho que chegou de surpresa, não fica atrás, né? Ele vive fazendo piadinhas de mau gosto, anda furtivamente pela casa para escutar conversas alheias e também usa bastante maquiagem, aparentemente para parecer mais velho. Para complicar tudo, inesperadamente surge um policial que chega esquiando e diz aos presentes que ele está ali porque a polícia desconfia de que haverá naquele local 2 vítimas de um assassinato. Há alguns dias atrás, uma mulher tinha sido morta em Londres
e na fuga o assassino perdeu um caderninho com o endereço dela e o endereço dessa pousada. E nesse caderninho estava escrito: 3 ratos cegos, uma já foi. O que fez a polícia desconfiar de que haveria uma próxima vítima ali naquele local. E essa pessoa, da mesma forma que a mulher em Londres, teria algo a ver com a morte de uma criança por seus pais adotivos. E ali na pousada existe alguém que de alguma forma esteve envolvido nessa história das crianças e agora está correndo o risco de ser a próxima vítima. Mas mesmo com essa ameaça, ninguém se acusa e realmente uma pessoa é morta. Então eu não posso contar mais nada, claro, porque estragaria a leitura. Mas a Agatha, mais uma vez, desvia nossa atenção em um certo sentido, enquanto a trama segue por outro. E o final, mais uma vez, é genial. Em 1952, a Agatha retomou essa história para os palcos e escreveu a peça atual, mas teve que alterar o nome porque já existia uma peça anterior de uma outra autora com esse título. Então, o genro da Agatha sugeriu A Ratoeira. Inicialmente, a autora pretendia escrever uma história inédita, mas acabou pegando aquela peça inicial, que era bem curtinha, aumentou, colocou uma duração maior, incluindo as cenas do primeiro assassinato em Londres e do encontro do caderninho de notas do assassino por 2 trabalhadores. 2 cenas que, de certa forma, também aparecem no conto. Porém, na peça, essas peças iniciais, além de aumentarem demasiadamente a duração da peça, também acontecem em outros cenários e com outros personagens. E isso geraria gastos maiores para a produção, com mais cenários, com mais atores. Então essas cenas acabaram sendo cortadas e nós sabemos desses acontecimentos anteriores pelos diálogos dos outros personagens que permaneceram aqui na história. E a Agatha também incluiu mais uma hóspede na pousada, uma mulher masculinizada que é inglesa, mas viveu a maior parte da vida no exterior e que passará a integrar o rol de vítimas ou suspeitos. A peça final foi dividida em apenas 2 atos e manteve basicamente a mesma estrutura do conto, com pouquíssimas alterações. E a peça estreou em Nottingham, passando por outras cidades inglesas, até começar a ser encenada em Londres, no dia 25 de novembro, e ficou em cartaz no mesmo teatro por quase 22 anos, até ser transferida para o teatro atual, em 1974, onde está continuamente até hoje, ou seja, em 2022 ela completou 70 anos de exibição. E o curioso é que a própria Agatha não acreditava muito no sucesso da peça e disse na sua autobiografia que ela esperava uma temporada de no máximo 8 meses. E, no entanto, a peça acabou se tornando não só o maior sucesso da autora nos palcos, como também a peça há mais tempo ainda em exibição no mundo, quebrando vários outros recordes e garantindo uma renda fabulosa para o neto da Agatha, porque ela deu os direitos da peça de presente para ele no seu aniversário de 9 anos. E essa peça se tornou tão icônica que hoje já faz parte do roteiro turístico oficial de Londres e existem várias curiosidades a respeito dela. Por exemplo, no final de cada apresentação, o público é convidado a não revelar o assassino para ninguém, para manter o mistério. Exibições da peça fora de Londres também só podem acontecer uma vez por ano, mediante autorização, e qualquer adaptação só depois de, no mínimo, 6 meses do encerramento da peça. Então essa acabou sendo uma das poucas histórias da Agatha da qual não foram feitas filmes ou séries, pelo menos não oficiais.
E é uma peça realmente boa, não é à toa que é considerada uma das melhores da autora, né? Juntamente com Testemunha de Acusação, que também é espetacular. Se você não conhece, dê uma olhada no link que aparece aí no card, porque eu já fiz vídeo para ela. E comparando a peça, né, a Ratoeira, com o conto, eu achei que a peça funcionou melhor. O conto acabou ficando um pouco corrido, especialmente por causa das inserções dos eventos anteriores ao cenário principal, né? Dessas cenas que acabaram sendo cortadas da versão teatral. E curiosamente, nessas cenas cortadas, aparece uma situação bastante incomum em toda a obra da autora, que é a aparição de trabalhadores de rua, 2 trabalhadores ali de luz ou de gás, ou algo assim, que não são empregados domésticos. E realmente, sempre que tinha algum empregado aparecendo em alguma obra da Ágata, eram sempre empregados domésticos, assim, trabalhadores externos de rua, realmente é muito difícil. E nós também temos a presença de 2 personagens aparentemente homossexuais, mesmo que essa característica seja colocada de forma bem sutil. Então também já foi um avanço para a época, né? Década de 50, parecerem personagens homossexuais na obra de uma escritora famosa com um público tão amplo. E um outro ponto que chama a atenção nessa história é a menção às dificuldades que o país enfrentou durante e após a Segunda Guerra, com várias menções à dificuldade de obter certos alimentos e aos cupons de racionamento de alimentos e combustíveis. Um outro ponto legal em se fazer essa leitura dupla foi que durante toda a história a Ágata deixa pistas que indicam o final da história, mas de uma forma tão hábil que a gente deixa passar. E só depois, numa releitura, é que nós conseguimos pescar esses detalhes e percebemos como tudo está interligado e de forma até bem clara. No geral, eu gostei bastante dessa leitura. Não chega a ser uma obra-prima. Inclusive, a Ágata usou essa ambientação, né, de várias pessoas isoladas em um local inacessível, ligadas a um acontecimento do passado, em outras obras, né, como O Assassinato do Expresso do Oriente E Não Sobrou Nenhum. Mas eu achei o desenvolvimento da trama bem diferente, bem legal, e o final conseguiu me surpreender. Em relação às edições, uma última curiosidade. O conto Três Ratos Cegos, ele nunca foi publicado no Reino Unido, porque a própria Ágata pediu que a publicação só acontecesse após o encerramento das apresentações da peça, o que não aconteceu até hoje, né? Mas aqui no Brasil, ele está atualmente disponível numa edição comum da Globo Livros, e também nessa edição belíssima da coleção Arco-Íris, da HarperCollins. Na caixa de descrição eu deixo os links para a Amazon, e fazendo a compra desses livros, de outras obras da Ágata, ou de qualquer outro item, né, mesmo que não seja livro, a Amazon me paga uma pequena comissão que eu repasso integralmente para uma instituição de assistência social. Então você, sem gastar nada mais, além de desfrutar de uma leitura excelente, ainda estará colaborando com uma boa causa. Já a Ratoeira, infelizmente, não tem edição nova à venda. Esse meu exemplar é bem antigo. Eu ganhei há mais ou menos uns 30 anos como presente de amigo oculto, né? Ele tem até a dedicatória aqui. É da Nova Fronteira, com tradução da Bárbara Eliodora, que é muito conhecida pelas suas traduções das peças do Shakespeare. Mas eu acredito que vocês possam encontrá-lo sem muita dificuldade em sebos ou na estante virtual. Então eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais essa peça da Agatha Christie. Ao longo do ano, à medida que eu for lendo as outras, eu trago as minhas impressões para vocês aqui no canal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu joinha e seu comentário a respeito. E se estiver conhecendo o canal agora, faça sua inscrição, ative o sininho das notificações para ser avisado dos novos vídeos, tá bom? Muito obrigado por assistir, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.